Amor, amanhã tem gira. Putz. Olá, queridos irmãos do Axé, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Léo Batuque. Eu sou a Leide. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho assim polêmico, um assunto um pouquinho deturpado por muitas pessoas dentro da Umbanda, né? Com certeza muitos de vocês já pesquisaram sobre e muitos de vocês não pesquisaram, apenas Pai de Santo falou, tá falado, que nem igreja, né? Tá na Bíblia ali, Tá na acabou, Bíblia, fim de papo. Tem que fazer daquele jeito. Acabou. Ninguém procura saber, na verdade, o porquê. E o assunto é sexo antes da gira. Não pode. Ou pode? Por que não pode? Por que poderia? Não é verdade? Sexo antes da gira. Bom, o que acontece é o seguinte, você que participa de um terreiro de Umbanda, provavelmente já foi passado para você para evitar sexo, pelo menos, ou não fazer, né? Pelo menos 24 horas antes da sessão. E quando a gente está de preceito também, né? Sim. Alguns rituais que a gente não pode fazer sexo. No candomblé é até pior. Candomblé, a pessoa às vezes tem que ficar 3 meses. 3 meses sem fazer sexo. Mas estamos aqui falando mais especificamente da Umbanda mesmo, que é a nossa religião Umbanda. Então alguns preceitos a gente não pode fazer sexo num determinado período, de repente 3 dias, 7 dias. ou até 7 dias. Agora, também tem a questão da própria gira em si. Então, se vai ter gira no sábado, então, na sexta-feira até 24 horas antes, né, não fazer sexo com menos de 24 horas. Não é verdade? E por que disso? Por que não pode? Seria pecado? Não. Seria porque o sexo é algo sujo? Não seria por isso, gente. Não nesse sentido como muitas pessoas veem, nessa questão meio mística da coisa. Não é isso. O que acontece? Que no sexo existe uma troca de energia entre as pessoas que fazem sexo. Eu falo entre as pessoas que nem sempre são duas. Né? Tem que se falar. E aí, quanto mais pessoas envolvidas, mais mistura ainda de energia está acontecendo ali. Essa é a verdade. Não vamos ser hipócritas aqui. Então, quando há o sexo, a relação sexual, há uma troca de energia entre as pessoas que estão se relacionando. E para uma atividade espiritual, para um trabalho, seja uma gira ou algum tipo de preceito, é necessário que se trabalhe a energia daquela pessoa em específico. Então, se eu vou para uma gira, eu vou ser trabalhada, a minha energia vai ser trabalhada durante aquela gira, ou se eu vou fazer um preceito, vai ser trabalhada a minha energética própria. Mas como eu me relacionei com uma pessoa, houve o que? Uma troca de energia. Então eu não estou somente com a minha energia para ser trabalhada. E isso implica num pouco de dificuldade ou não na total benefício que aquela atividade espiritual poderia lhe proporcionar, já que houve essa, vamos botar assim, contaminação, não no sentido negativo. Até porque tem uma preparação, assim, as pessoas se preparam antes das giras. Aí você se relaciona com uma outra pessoa. Essa pessoa você não sabe como é que ela tá, se ela tá triste, se ela tá magoada, se ela tá pensando em coisas negativas, você acaba atraindo aquele pensamento, aquela energia daquela pessoa negativa para você. Então esse período de 24 horas seria mais ou menos para você deixar você puro, limpo, só com a sua energia, sem nenhum tipo de outra energia em cima de você. Muito bem colocado o que você falou, porque aí entra naquela questão que a gente até conversou. Ah, mas aí se for com a minha namorada, que eu já tô com ela há tanto tempo, se for com a minha esposa ou com o meu marido, a gente já tá casado um tempão, poxa, é uma energia nossa ali, o amor. Bom, gente, ela acabou de falar aqui de uma situação. Eu tenho uma relação com ela, é minha esposa, já há 12 anos, né? A gente confia um no outro, que a gente só se relaciona um com o outro. Mas existe a situação emocional também. Ela pode estar passando por um problema emocional que está deixando ela negativa.
né? Então, o fato dela ser minha esposa não quer dizer que não que vai deixar de comprometer a minha energia. Primeiro que por melhor que ela esteja, a energia dela é a energia dela, é a minha, é a minha. E tem que ser trabalhado individualmente, as energias de cada ser. Mas ainda existe essa questão, que além da energia dela não ser a minha, ela pode estar passando um período que ela não esteja bem. Eu posso estar passando um período que eu esteja sendo obsediado por um espírito negativo, né? Acontece, a minha energia está negativa. E aí ela se relacionando comigo, o que vai acontecer? Eu vou transferir parte dessa energia negativa, vou transferir para ela, o que vai prejudicar o 100% de eficácia dos trabalhos espirituais que vão ser feitos para ela, ou vice-versa. Agora, pessoal, não quer dizer que sim, não vamos ser hipócritas, que a gente nunca tenha feito. Já aconteceu sim, né? Até porque tem situações que às vezes tem uma gira em cima da outra. E o sexo é uma coisa que acontece por acaso. A coisa não pode ser... Não é programado, né? Ninguém marca dia e hora, vamos fazer sexo naquele dia, naquela hora. Não, o desejo vem, a vontade vem e você acaba... Exatamente. Assim, vamos imaginar um casal em que ambos trabalham, acordam bem cedo, trabalham boa parte do dia, chega à noite, tem uma outra atividade, tem pessoas que trabalham às vezes com 2 empregos, 2 situações. Eu trabalha, estuda. Eu já trabalhei assim, né? Sim. Trabalhava numa empresa e já fazia mais atividades que eu faço hoje com a música, então você me via quantas vezes por dia, só quando muito bom quando eu acordava, né? Quando eu chegava para jantar e tomar banho e dormir. Então existe muitos casais que estão afastados devido às atividades profissionais, estudo, né? Então é o colégio das crianças, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Chega no final de semana, vai ter uma sessão, vamos supor, num domingo. E aí o casal trabalhou a semana toda, ficaram estourados. Chega no sábado, aquele casal sai para se divertir, para jantar, chega em casa, toma um banho, bota um filme, alguma coisa, e aí de repente acontece de rolar uma relação entre os dois que é necessária para o casal. Tá? O sexo ele é bom, ele faz bem à saúde, corpo são, mente sã, aquela coisa toda, né? Então é importante. A pessoa ficar sem sexo também é prejudicial. Então esse casal em específico passou a semana toda sem ter contato. Chega numa sexta-feira à noite ou no sábado, eles consequentemente vão tirar um dia ali para eles e pode surgir o desejo de querer se relacionar. Aí um dos dois vai falar assim, mas amanhã não tem sessão. Só que na semana que vem vai ter sessão de novo. Então quer dizer, fica difícil. Ou então eles vão ter que fazer ter uma relação sexual. Imagina, meia-noite, ambos cansados, sem condições físicas de fazer. Então, não é pecado não, tá? Assim, o meu ponto de vista, acredito que seja o dela também. Assim, vamos nos resguardar? Vamos. Porque foi como a gente explicou, existe a troca de energia. Mas eu, em particular, ela também, não colocamos na nossa cabeça como se fosse um pecado. Não vou condenar alguém que aconteceu, que tenha feito, né, inocentemente ali, rolou aquele clima, o desejo, aconteceu. Não é, ninguém programou, não, vou fazer sexo antes da sessão, porque, não, ninguém tá ali pra fazer, né? Veja bem, tô falando uma questão que ocasiona, tá? Que leva a isso. Agora, se você tá lá, aí vai ter sessão no sábado, sessão na sexta-feira, aí você vai encher a cara, né? Aí o camarada procura uma mulher na rua, né? Que não conhece, uma mulher que se relaciona com tantas outras pessoas, né? Ou uma mulher que saiu para curtir e se relacionou com um cara que ela não conhece, que também se relacionou. Aí você está agregando muita coisa negativa realmente. Eu estou falando num caso, tá, enfatizando aí o exemplo que eu dei de um casal que passa a semana trabalhando, a cabeça cheia, chega num determinado final de semana, eles têm um momento íntimo tão necessário. Não vou colocar aqui que não pode, é o pecado, entendeu? Porque realmente a situação de vida deles levou eles a isso, tá? Não é promiscuidade que eu tô falando aqui, tá? Isso aí a gente realmente tem que ter esse cuidado aí.
E fora que tem casos que a pessoa tem sessão várias vezes na semana, né? 2, Já 3 vezes na aconteceu, já semana. aconteceu. Meu terreiro tem muita atividade, já aconteceu de eu ter sessão sábado, domingo e segunda. É que no meu caso, hoje em dia, eu tenho horários assim, mais folgados. Eu durmo tarde, e ela também agora trabalha comigo, então a gente dorme tarde e começamos as atividades de trabalho da tarde para a noite. Então, assim, a gente tem mais folga, a gente tem mais tempo juntos. Então não há necessidade de desesperadamente ter que ter uma relação sexual sabendo que vai ter uma atividade espiritual. Mas já aconteceu de eu ter sessão sábado, ter uma outra atividade no domingo e ter na segunda-feira. E aí, se você a semana toda você não se relacionou com o seu parceiro ou a sua parceira, pode acontecer de num desses dias você quebrar um pouquinho da regra, né? Eu não vejo nada demais e gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. Sim. Colocasse aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Lembrando sempre que esses vlogs aqui, a gente expõe a nossa opinião, a nossa maneira de ver, o que a gente aprendeu, a nossa vivência. Tá? Pode ser bem diferente do que vocês tenham em mente, né, ou tenham aprendido. Dúvidas, se você tem o seu terreiro, pergunta ao seu pai de santo. Tá legal? Pergunta ao seu pai de santo. Se você não tem terreiro, você quer conhecer Umbanda, quer saber sobre Umbanda, procura uma casa séria, que você se afinize para você saber mais aprofundadamente sobre essas questões. Aqui eu estou colocando a minha posição e ela também, a nossa visão sobre isso, juntando com o que a gente aprendeu, com o que a gente filtrou e o que a gente acredita ser o mais adequado. Tá bom? Verdade. Quer fazer uma outra colocação sobre isso? Não. Então vem cá. Bom, galera, então vou pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com os amigos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e também deixar as sugestões de temas pra gente fazer. Tá bom? É isso, Leide? Isso. Beijo no coração. Vem na fé, 1, 2, 3. Axé. Axé.